Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês, trazendo informação de uma forma um pouco mais simples, para que alcance o grande público. E a gente sabe que informação é tudo, conhecimento é tudo, principalmente no que diz respeito àquilo que pode proporcionar saúde e qualidade de vida para as pessoas. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Eds, este é o nosso canal, o Dr. Eds, terapeuta integrativo. Se você gosta dos nossos vídeos, daquilo que a gente fala e posta, eu peço que vocês compartilhem, dê um likezinho, que vocês também se inscrevam aí, acionem o sininho, porque todas as vezes que postarmos alguma coisa, você vai receber aí a notificação no seu dispositivo, ok? É muito fácil, basta nos acompanhar, fica aqui para vocês as informações do endereço direitinho aí do nosso canal. Também nós temos lá o nosso canal, a nossa página lá no Instagram, né? E basta entrar lá, Dr. Dr. Eds Rodrigues também está aqui para vocês verem aí o endereço. Entra lá, a gente está sempre postando muita coisa, muito post, muita informação que envolve nutrição, terapias integrativas, medicina frequencial, ozonioterapia e tantas outras coisas que eu tenho certeza que você vai se interessar. Veja lá, acho que você vai gostar, tá? Bom, pessoal, olha só, basta seguir a gente lá no Instagram e eu tenho certeza que você vai compartilhar os nossos conteúdos e vai servir para você mesmo que está me assistindo aqui agora, proporcionar para você mesmo e para os teus parentes, as pessoas a quem você ama, os seus amigos, saúde e qualidade de vida. Mas olha só, hoje a minha equipe, ela pediu para que eu fizesse um apanhado geral, um grande resumo daquilo que a gente conseguiu e fez durante esse ano no consultório de nutrição e terapias integrativas. E hoje aqui eu vou falar sobre aquilo que nós conseguimos proporcionar para os nossos pacientes, aqueles que nos procuraram para os atendimentos nutricionais, ok? É claro que são vários pacientes durante o ano. Eu separei alguns aqui, eu escrevi, estava aqui separando para vocês alguns pacientes. Vocês vão ver que conforme eu for falando, eu vou usar nomes fictícios e vai aparecer aqui para vocês os printzinhos dos gráficos que a gente avalia os nossos pacientes. Nós usamos alguns programas de avaliação no consultório e ele vai dando em gráficos porque é uma forma... a gente entende que é uma forma mais clara do paciente entender, ele acompanhar a evolução dele através dos gráficos, para saber se ele está no caminho certo, se a dieta está correta, se a atividade física está correta. Isso tem ajudado muito, foi muito legal quando a gente implementou isso já há alguns anos, e os pacientes, eles sempre dão um feedback que realmente ficou muito melhor para acompanhar, ok? Então, os nomes que eu vou usar são nomes fictícios, e eu vou apontando, vai colocando o printzinho aí dos gráficos para vocês irem entendendo a história de cada paciente, vendo como isso funciona, como é que a nutrição trabalha, como é que a gente trabalha dentro do consultório, como é que é esse caminhar em busca de uma boa alimentação, de uma boa qualidade de vida, de mudanças de hábitos, ok? Bom, pessoal, olha só. Primeiramente, né, para a gente entender como é que a gente trabalha, né? Dentro do consultório de nutrição, a gente primeiro precisa, o paciente, quando ele chega lá pra gente, e durante esse ano, eu sou nutricionista há mais de 15 anos, né? E durante esse tempo todo, é super interessante que os pacientes, eles chegam no consultório e aquilo que para você, às vezes parece ser tão claro, tão evidente, para o paciente não é. Às vezes aquilo que é claro para mim, para o paciente não é claro, não é verdade? E a gente precisa tomar cuidado com isso, principalmente porque dentro de um consultório, principalmente mesmo que se tratando de um consultório particular, onde eu, por exemplo, eu não atendo com plano de saúde, através de pessoa só particular. E a gente acha que as pessoas que vão nos procurar são pessoas mais esclarecidas e nem sempre é isso, tá? As consultas, elas são valores que são acessíveis para a grande maioria da população. E as pessoas chegam ali e mesmo aqueles que têm grau de instrução melhor, às vezes formados, só que em outras áreas,
não conseguem entender alguns termos técnicos, algumas coisas que a gente vai falar e utilizar dentro do consultório. Por isso que é necessário sim um linguajar mais simples e trazer lá da base, explicando desde a base o que é os conceitos, quais são os conceitos e o que é o conceito de nutrição no paciente, para que ele venha a aderir ali às terapias, à conduta nutricional, o plano alimentar que vai ser proposto para ele, ok? E aí, esse paciente, quando ele chega lá no consultório, olha que interessante, né? A gente primeiro começa a explicar para ele o que é nutrição. E aí tem lá, né? O que é nutrição para você? E aí parece ser tão claro, né? Talvez você esteja ouvindo aí e fale assim, nutrição é muito fácil, o conceito de nutrição. Mas eu falo assim, o que é nutrição para você? As pessoas têm conceitos diversos, né? Nutrição é saber cozinhar o alimento. Coisas que a gente escuta. Nutrição é assim, você comer bem, é ter bons hábitos alimentares. E a gente vai explicando, né? Nutrição, ela é uma ciência que estuda os alimentos e os seus componentes, né? Os seus componentes químicos, as suas propriedades, seus nutrientes. Então, a nutrição é essa ciência que vai estudar esses alimentos e os seus nutrientes, a sua composição. E como isso é importante, né? Como isso é importante? A gente às vezes coloca assim, você sabe a diferença, por exemplo, de uma batata inglesa para uma batata, por exemplo, doce? Você sabe a diferença, por exemplo, de um arroz normal para um arroz integral? Você sabe diferenciar, por exemplo, o valor calórico e nutricional de um pão integral para um pão de massa branca, por exemplo, um pão francês? E aí vai, os conceitos todos, né? E os pacientes começam a olhar aquilo e logo já nesse primeiro momento, onde a gente começa a esclarecer esses conceitos básicos, ele começa a se interessar ainda mais pela conduta nutricional. Que interessante, né? Porque ele é como se a gente utilizasse gatilhos mentais, e é utilizado isso dentro do consultório, onde a gente consegue abrir um canal, e quando esse canal é aberto aqui no seu cérebro, você começa a entender melhor aquilo que o terapeuta, que o profissional de nutrição, ele quer, o nutricionista, o médico, quem seja, ele quer proporcionar para você, entendeu? E aí as pessoas vão se interessando, depois a gente passa e explica assim para ele assim, você sabe, por exemplo, o conceito de digestão? Então, digestão é o ato de quebrar algo grande em algo menor. E dentro do nosso corpo, nós seres humanos e os animais como um todo, a gente consegue realizar dois tipos de digestão aí, básico. Uma que nós chamamos de mecânica, que é essa quebra do ato de mastigar algo grande, transformando algo grande em algo menor. E também a enzimática, né? Que é aquela onde várias enzimas começam ali a digerir, a quebrar ainda mais esses alimentos para que o teu intestino, o teu organismo lá embaixo, ele consiga absorver. Já iniciando um pouco dessa absorção no seu estômago, dando continuidade nos intestinos, e é assim que funciona todo esse processo no seu corpo. E sabe que o legal é que a gente começa a falar assim, você mastiga bem o seu alimento, por exemplo? Porque se você mastiga bem o seu alimento, esse primeiro momento da digestão, que nós chamamos de digestão mecânica, ela é feita de uma forma tão eficiente que quando ela desce, você facilita a ação do segundo processo de digestão, que é a enzimática, e a absorção que vai acontecer lá embaixo, porque o conceito de absorção diz o seguinte, que é a retirada do nutriente da luz do intestino para a corrente sanguínea. E eu nunca vi, por exemplo, um arroz circulando na corrente sanguínea, ok? Eu já vi grão de arroz, grão de feijão nas fezes. Agora circulando não, porque isso não passa para a lâmina, isso não vai passar pela lâmina e entrar na sua corrente sanguínea. Eu preciso quebrar isso, eu preciso digerir isso bem para que ocorra esse processo de digestão lá embaixo. E aí, quando eu tô aqui na minha boca mastigando, sabe qual é o legal? Você precisa mastigar em torno de 29 a 30, 35 vezes. Edis, mas por que quebrado 29? Eu sempre uso esse, né? Pra falar, ó, você mastigar 29, mastigue 30, e vai pelo menos até 35. Aí as pessoas falam, mas Edis, isso vai mastigar, isso vai virar um caldo na minha boca.
É exatamente isso que a gente quer. Porque quebrando isso algo grande, algo pequeno, a gente acabou de aprender aqui no vídeo, que é o processo de digestão mecânica, eu também facilito agora a ação de algumas enzimas que já começam a agir aqui na minha boca mesmo, né? Que nós temos aí a lipase lingual, a amilase optialina salivar, que elas já começam também, as minhas enzimas, essas enzimas a quebrar ainda mais para facilitar o processo de absorção que vai ocorrer no meu organismo, conforme a gente já vem falando aqui para vocês. Então, olha só que coisa, né? Os pacientes chegam ao consultório e eles já saem de lá logo nesse primeiro momento, sabendo o que é nutrição, o que é digestão, o quão importante é esse processo digestivo e o que é a absorção. E aí, eu tô olhando aqui, pessoal, porque eu tô seguindo aqui uma sequência para eu não perder o raciocínio e trazer essa informação para vocês, para fechar esse ano que foi um ano super complicado, muito desafiador, que infelizmente nós temos aí muitas famílias enlutadas, pessoas que perderam seus entes queridos. Muito triste, mas que está acabando e que a gente crê que o ano que vem a coisa ainda vai perdurar por um tempinho, até que cheguem aí as vacinas e todos os processos para tentar parar a transmissão desse vírus terrível. Mas esse ano também foi um ano assim, também de muitas conquistas para muitas pessoas. Os nossos consultórios lotaram. Nós passamos por um período aí de poucas pessoas nos procurando. Passou aquele primeiro momento do quase um lockdown, né? Ou um lockdown que muitos passaram aí nas suas cidades. Passou esse momento, as pessoas começaram com uma sede enorme de busca de qualidade de vida, de melhorar o sistema imunológico, de melhorar a sua saúde, porque eles entenderam que não basta só usar a máscara. Usar a máscara é importante, mas não basta só usar a máscara. Eu preciso também fortalecer o meu corpo, porque a cura está dentro de mim mesmo. Os maiores mecanismos, olha, por exemplo, o conceito de vacina, né? Está sendo aplicado algo no seu organismo para que o seu organismo consiga produzir células de defesa, o seu mecanismo de defesa, o sistema imunológico seja forte o suficiente, tenha memória para combater esse vírus que está aí. Então, o segredo está aí. Quanto mais forte, fortalecido for o meu organismo, mais chances eu tenho de superar aí qualquer ataque de qualquer vírus, qualquer coisa que possa vir a invadir o meu corpo, ok? Então, olha só. Mas voltando aqui, que é algo bem interessante. O que a gente observou com esses vários pacientes que nos procuraram durante esse ano? Que o maior problema que nós observamos em praticamente 100% dos pacientes é que todos eles têm grandes dificuldades para escolher os seus alimentos. Mais uma vez, aquela história que a gente está falando aqui, né? Às vezes aquilo que é claro para mim não é claro para o meu paciente. E quando a gente começa a trazer algumas informações que, por mais prático que seja, por exemplo, um alimento processado, industrializado, não vou falar marca aqui, mas esses alimentos instantâneos, né? Esses alimentos já pré-cortados, pré-cozidos, por mais práticos que eles sejam, ali nós temos perdas importantes de algumas propriedades nutricionais. E para o meu corpo isso vai fazer muita falta. E daqui a pouquinho eu vou falar para vocês aqui algumas coisas que a gente observa, principalmente nos exames bioquímicos, e que é assustador, porque não é uma coisa de 1 ou 2 pacientes, é uma coisa meio, assim, generalizado. A maioria das pessoas, eu posso dizer aqui, quase que 90% ou mais dos meus pacientes, quando eu olho os exames bioquímicos ou quando eu observo a biorressonância, a gente observa quão enfraquecidos estão esses organismos simplesmente por uma escolha indevida dos seus alimentos. Então, a maioria desses pacientes, a gente percebeu que não sabem escolher de forma correta os seus alimentos, não sabem organizar de uma forma, da forma ideal, os alimentos seguindo aquela ordem, né? O de jejum, o que eu vou comer numa colação, nas grandes refeições, almoço, jantar, um lanche ou até mesmo uma ceia. E aí entra o papel aí do profissional para ajudar, para ensinar e não somente prescrever. A gente precisa ensinar para que as pessoas entendam, não é verdade? Você já percebeu? Lembra lá daquele conceito lá do seu segundo grau?
quando a professora falava assim, não decore, ou na sua faculdade, quando você estudou, não decore, porque se você decorar, você não aprende. E esse é um conceito que a gente traz para dentro do consultório. A gente precisa fazer com que os nossos pacientes aprendam, porque uma vez que eles aprendem a comer bem, escolher bem os seus alimentos, pronto, a metade do nosso trabalho foi concluído, porque daqui a pouco eles recebem alta e eles não ficam naquele ciclo, né, que muitas vezes a gente escuta falando aí, ou os pacientes relatando, ah, doutor, eu perdi peso, mas daqui a alguns meses, alguns anos eu voltei a ganhar. Não, porque não aprendeu. Uma vez que aprende, sabe fazer as suas escolhas e aí a coisa vai caminhar bem. Bom, olha só. E aí, quando a gente escolhe mal esses alimentos, o que a gente observa, né? A gente observa que esses pacientes começam a apresentar problemas na digestão, porque são alimentos muito processados, alimentos com muitos produtos químicos, condimentos, acidulantes, adoçantes e conservantes e tantas outras, nitratos, nitritos e tantas coisas que para o teu organismo é uma bomba, é um veneno, rouba a sua energia vital, rouba a condição do teu corpo de estar forte o suficiente para combater e resistir, por exemplo, ao ataque de vários micro-organismos. E só um adendo, pessoal. Micro-organismo, vírus, não é só esse rapazinho que está aí, tá? Esse rapazinho que eu não vou nem falar o nome, porque senão o YouTube às vezes corta a gente lá, mas esse rapazinho que está aí, né, levando tantas pessoas queridas. Vírus, fungos, bactérias, eles estão amplamente distribuídos na natureza. Só esse ato de respirar, o ato de comer e beber a água, a gente está o tempo todo ingerindo micro-organismos. O teu corpo precisa estar forte o suficiente para combater isso aí. E quando eu começo a ter problemas, por exemplo, no processo de digestão, o meu corpo não consegue absorver os nutrientes necessários para a manutenção desse sistema imunológico. A gente observa também que aí, quando eu não tenho uma boa digestão, eu começo a ter problemas, por exemplo, com a absorção. E o que a gente observa? Dentro desse processo de absorção, a gente começou a destacar algumas coisas que eram muito comuns nos nossos pacientes. Estou fazendo um resumo desse ano. Ao longo desses anos todos, alguns conceitos vão surgindo, algumas atualizações na saúde, e a gente passa até a entender o que a gente observava alguns anos atrás, né, uma década atrás, e que hoje é bem mais comum do que a gente imagina, tá? Por exemplo, a gente percebe que a absorção, além da escolha indevida desse alimento, a gente também tem um agravante que é a disbiose. Então, o que vem a ser essa disbiose? Né? É um desequilíbrio dessa microbiota. Então eu tenho lá uma microbiota no meu intestino que a gente ouvia muito, a gente vai chamar de flora bacteriana, né? Essa microbiota do intestino, a gente tem a microbiota que é boa, a microbiota que é dita ruim. E o que é o desequilíbrio? Eu passo a ter uma maior quantidade de uma microbiota que não é tão boa e uma menor quantidade dessa microbiota que é tido como boa. E isso vai provocar, por exemplo, uma disfunção na permeabilidade do meu intestino. E aí essa estrutura do intestino, a gente tem ali o intestino delgado, que ele vai ser dividido ali, né, em duodeno, jejum no ilho, e todo o meu intestino grosso, que ele começa com o apêndice, o seco, a alça, o colo ascendente, alça, o colo transverso, alça, o colo descendente, alça, o colo sigmoide, reto e ânus. Dentro desse processo, dentro desse intestino, que ela é uma estrutura oca, ela tem uma luz, né, ela tem uma luz aqui. Quando a gente fala assim, a luz do intestino é o centro dele, ele não é maciço, ele é oco. A gente começa a ter uma alteração na sua microvilosidade, que pode ter sido provocado por essa disbiose, que é essa disfunção dessa microbiota. Maior quantidade de microbiota ruim, uma menor de micro-organismos bons, e aí eu começo a ter alteração de microvilosidade e de absorção desses nutrientes. Inclusive, deixando de absorver nutrientes que são tidos como bons e necessários para o meu organismo e deixando passar por essa permeabilidade que deveria ser a ideal, mas ela já está comprometida, passar coisas que não deveriam passar. Por exemplo, fungos, bactérias que podem atravessar a lâmina, cair na corrente sanguínea, provocando aí problemas de saúde, alterações no terreno biológico. Quando eu falo, quem me acompanha aqui nos vídeos, entende bem quando eu falo assim, terreno biológico. Terreno biológico
é o teu sistema, o teu organismo, a tua corrente sanguínea. A gente consegue verificar isso através da microscopia de campo claro e escuro, e a gente vê alterações de hemácias grandes, hemácias muito pequenas, hemácias que a gente chama de alvo, tipo chapéu, tipo limão, com agregação eritrocitária, rollover, e essas coisas todas, presenças de fungo circulante na corrente sanguínea, um verdadeiro descontrole na simbiose, né, que é esse equilíbrio do organismo com seus micro-organismos ali, verdadeiras pleomorfismo, né, que é a alteração, a gente verifica que vai mudando a forma de alguns micro-organismos, onde eles deixam de participar ali do equilíbrio que a gente chama de simbiose no terreno biológico e passa agora a provocar dano. Ele sai dessa homeostase, desse equilíbrio, e começa a ser ali um causador de doenças, patologias no organismo. Dentro desse processo todo também, a gente observa que existe muito problema com metais tóxicos, metais pesados. Hoje, por exemplo, no consultório, fazendo a biorressonância e avaliando alguns pacientes, a gente observou, por exemplo, a presença de chumbo, mercúrio. Esse ano eu já publiquei aqui um vídeo falando de uma paciente que foi uma paciente assim que até outros colegas da clínica produziram vídeos, informações, porque foi algo muito interessante. Uma paciente com 2.000 de flúor, pessoal, a referência é de 0,1 a 0,2, ela tinha 2.000, uma paciente com dores musculares, problemas seríssimos, dificuldades para caminhar, tremor, problemas de sono, problemas do sono reparador, porque estava intoxicada por metal tóxico. E aí isso tudo também vai comprometer o processo de absorção. Também nós temos as questões de desidratação. Então, as pessoas estão cada vez mais bebendo pouca água. E quando eu desidrato o meu corpo começa a entrar nesse processo de desidratação. E aí é uma coisa que eu explico muito para os meus pacientes, preste atenção. O ato de sentir sede já é um processo inicial de desidratação. Eu não posso sentir sede para beber água. Eu tenho que beber água a todo momento. E o cálculo, a gente sempre ensina, né? Multiplica 35 ml vezes o seu peso atual. Você vai descobrir quantos litros de água você precisa beber dia. Quando eu entro nesse processo de desidratação, meu corpo sai do equilíbrio, sai da homeostase e eu começo a ter comprometimento, inclusive com a absorção desses nutrientes. Bom, então nós temos alguns casos aqui esse ano, né? A maioria dos pacientes, a maioria mesmo, nos procuram por perda de peso, para perda de peso. Doutor, eu quero perder peso. São pacientes que estão ali sobrepeso, obeso grau 1, 2 ou até 3, pacientes que chegam até com obesidade mórbida, e essa foi a maioria. Tivemos também pacientes que nos procuraram para ganho de massa muscular, né? Converter um pouquinho do que ele tem de percentual de gordura em percentual de massa magra. Também alguns que nos procuram para melhora, simplesmente, doutor, estou aqui porque eu preciso aprender a comer, porque eu quero melhorar a minha saúde, a qualidade da minha saúde e a qualidade de vida. Eu quero aumentar a minha expectativa de vida. Eu quero me movimentar mais e comer melhor. Também tem uma porcentagem aí de pacientes que nos procuram para isso. Bom, as mulheres, por exemplo, elas perderam em média esse ano entre 3 a 8 quilos. Até pouco tempo atrás era muito comum, as meninas sempre perdem um pouco menos, mas perder menos ainda, né? Chegavam a perder entre 2 a 5 quilos a cada 30 dias. Com o passar do tempo, a gente observou que a atividade física, e a atividade física não só intensa, de academia, de levantar peso, de correr, não. A atividade diária, de ficar mais tempo em pé, menos tempo sentada, de caminhar quarteirão, subir escada ao invés de usar elevador, de ir à televisão para mudar o canal ao invés de usar controle remoto, de levar o filho a pé para a escola e buscar a pé, andar menos de carro. Esse processo, essa mudança, pequena mudança, pessoal, inclusive quem me segue lá no meu Instagram, de novo, tá aqui o endereço do Instagram para vocês, entra lá, vocês vão gostar. Lá eu coloco um livro que eu tô terminando de ler ele, muito legal, Mexa-se pouco e perca muito peso, é super legal, bem embasado, bem assim, baseado em evidências, com vários estudos nas universidades dos Estados Unidos, e cada vez mais a gente tem percebido que nós precisamos voltar para a nossa essência, pessoal, andar mais, fazer mais atividade
como eu posso dizer, atividade de nós mesmos, sem utilizar artifícios, de andar de carro, de subir através do elevador, usar muito controle remoto. Não, esse ato de caminhar mais, de subir escada, essa coisa do dia a dia, atividade do dia a dia, tem dado mais certo do que a pessoa ir lá para a academia, ficar 3, 4 vezes na semana na academia e correndo igual um louco no parque 2, 3 vezes para tentar perder peso. Inclusive lá nesse livro mostra a estatística para esse tipo de paciente e é bem interessante porque às vezes nós temos pacientes que estão indo 3 vezes à academia por semana, malhando lá, e quando a gente aplica as técnicas para avaliação, as fichas de avaliação para tentar classificá-lo se ele é ativo ou sedentário, a gente ainda observa que ele ainda está no quadro dos sedentários. Então olha que coisa interessante. E pacientes que às vezes não vão para a academia, mas começaram a mudar o seu estilo de vida, de caminhar mais e tudo isso que eu disse aqui para vocês, que são aquele esforço diário, atividade diária do dia a dia, o organismo respondeu melhor. Sabe por quê? Porque lá na nossa carga genética, nossa informação genética, a informação que está lá é dos nossos antepassados. Essas informações estão aqui, é o que nos forma, entendeu? E quando a gente começa a voltar a esse passado, a essa essência de atividade física, o organismo entende isso muito bem, e você começa a responder também muito bem no que diz respeito à perda de peso, ganho de massa magra. É interessante, né? Bom, os homens, eles já perderam em média em torno de 5 a 10 quilos entre 30 e 40 dias. Lógico, quando eu digo isso, tanto para homens quanto para mulheres, todo um trabalho que é feito não é só alimentar, o alimentar é muito importante, mas também a atividade física, as avaliações dos déficits, os detox, tá? Retirando tudo aquilo que pode impedir, melhorando, organizando o terreno biológico, o processo de absorção, a digestão, corrigindo a desbiose. Todo esse processo é uma cadeia de situações, é um conjunto de situações que existem e que precisam ser corrigidas. Por isso que muitas vezes você faz dieta, faz atividade física e não tem um bom resultado, porque você está atacando 2 pontos somente e eles não caminham sozinhos. Eu preciso corrigir uma série de outras situações aí, ok? Neste ano também ficou bem equilibrado entre homens e mulheres. Há pouco tempo atrás, nosso público a maioria era do sexo feminino, as mulheres procuravam mais os consultórios de nutrição. De um tempo para cá, isso está meio que equilibrando. Os homens tem meses que chega a ser mais homens do que mulheres nos procurando. E olha, diferente do que muitos pensam, que os homens nos procuram somente para ganho de massa muscular, não. Os homens estão nos procurando para perda de peso, para correção de hormônios, para detox, por causa de queda de cabelo, tontura, alterações de PSA e tantas outras coisas, problemas de saúde como um todo. Muito interessante, e esse ano eu fiquei muito feliz com isso, porque a gente percebe o reconhecimento do nosso trabalho, através dos pacientes que estão nos procurando ao longo dos anos e que a gente foi conseguindo melhorar a sua saúde e qualidade de vida, e com isso foram vindo ainda um público que a gente precisa alcançar, que são os homens, que são sempre aqueles que têm mais problema, dificuldade para ir aos consultórios, mas esse ano a coisa está um pouco mais equilibrada. Eu fiquei muito feliz com isso. Bom, o problema geral foi que eles relatam, principalmente para ganho de peso, tanto homem quanto mulheres, é a questão do falta de tempo, principalmente para realizar as atividade física e para preparar os seus alimentos. E aí a gente também ensina, a gente monta com eles ali o que a gente chama de planejamento da sua agenda, ou agenda planejada. Isso é importante. A gente ensina para alguns pacientes que sempre um dia antes a gente já programa, chama de agenda programada. Eu vou programar tudo o que eu vou fazer no meu dia ou na minha semana, inclusive definindo ali horários, para atividade física, para organizar o meu alimento, para eu me alimentar, para eu ficar mais com a minha família, para eu ir aos consultórios, para eu cuidar.
E o interessante quando a gente começa a pensar um pouco, organizar a nossa agenda, essa agenda, programar melhor essa agenda, a gente vai perceber, pessoal, que é um pouco de mito e lenda essa coisa de que a gente não tem tempo. Na verdade, a gente tem tempo. Olha, tem estudos que apontam que a boa parte das pessoas gastam, em média, entre 3 a 5 horas, num contexto geral, nas redes sociais, de frente para a televisão, dentro de um carro, ou alguma coisa desse, jogando fora, né, papo fora, e poderia estar usando esse tempo para se exercitar mais, para preparar os seus alimentos. Quando a gente organiza essa agenda, a gente percebe que a gente verdadeiramente nós temos tempo. E olha só, dica do Nutri, dica do terapeuta integrativo, tá bom, pessoal? Saúde é investimento. Saúde não é não é gastar tempo. Hoje a gente consegue fazer tudo se nós tivermos saúde. Se a saúde faltar, acabou. Não tem mais o que fazer. Eu não consigo trabalhar, eu não consigo ganhar dinheiro, eu não consigo fazer mais nada. Então a gente precisa dar um tempo especial, dar uma ênfase de uma forma muito especial para esse tema que se chama saúde e qualidade de vida, ok? Bom, a maioria das dietas elas foram planejadas para ficar em torno de 17 a 18 calorias para cada quilograma peso, ok? É uma dieta hipocalórica, principalmente para o pessoal que queria perder peso, e por isso, utilizando essa estratégia de utilizar ali em torno de 17 calorias para cada quilograma peso, a gente obteve essa perda de peso que eu citei, falei para vocês aí anteriormente no vídeo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui. Os protocolos que nós utilizamos, né? Eu utilizo como protocolo, principalmente para obter o percentual de gordura, o peso de massa magra, eu utilizo o protocolo das dobras cutâneas, é um protocolo de 7 dobras. Para alguns pacientes, principalmente muito obesos, eu utilizo o protocolo das 3 dobras e de perimetria, verificação da circunferência. Nós utilizamos a perimetria como uma forma também de avaliação, onde a gente avalia através da circunferência de várias partes do corpo, tórax, circunferência de membros superiores, inferiores, toda a parte abdominal. A gente também obtém algumas informações para jogar naquele gráfico que a gente está falando para vocês. A gente sempre solicita também os exames bioquímicos. E nos exames bioquímicos, quais foram os pontos, os dados, as informações bioquímicas que mais chamaram a atenção esse ano? Muitos pacientes, a maioria, com problemas com anemia ferropriva, ferritina alta, dislipidemia, colesterol, triglicéridos, tudo alterado, ácido úrico elevado, resistência à insulina, glicemia alterada, IGF e o GH. O GH começa a baixar e começa a empurrar o IGF para baixo também, que é uma interleucina importante, que faz parte principalmente da parte de síntese proteica da hipertrofia muscular, testosterona baixa, estradiol alto, cortisol alto, o famoso hormônio do estresse, TGO e TGP, que são as transaminases hepáticas alteradas para cima, vitamina D baixa, complexo B baixo, vitamina E baixa, as vitaminas no geral. Esses foram os que mais chamaram a atenção. E aí, para a gente ir fechando o nosso vídeo hoje, eu vou, como eu disse no começo, eu vou usar nomes fictícios de alguns pacientes. Eu separei alguns aqui, e aí eu vou falando, vocês vão vendo aí os gráficos daquilo que a gente foi avaliando nesses pacientes. Então, por exemplo, olha, tem que tomar cuidado para não falar o nome deles aqui. A Orquídea, vocês vão ver aqui a avaliação dela. Ela nos procurou, ela é bem interessante. É uma jovem, nos procurou para... Ela queria perder um pouquinho de percentual de gordura e ganhar massa magra. Ela começou um processo bem legal. No primeiro momento, por exemplo, ela perdeu peso, ganhou massa magra, perdeu massa gorda. Aí falou, olha só, Edson, vou precisar viajar, passar um tempo fora, e aí você sabe, talvez eu saia da dieta e não faça atividade da forma como está orientado. Ela foi,
voltou já com o peso estabilizado, mas começando a alterar ali o que diz respeito ao ganho de massa magra, a perda da massa gorda, e teve que começar todo um trabalho. Mas ela teve uma resposta bem legal ao plano alimentar, foi bem interessante. Essa paciente, ela teve uma variação, por exemplo, né, no seu percentual de gordura. Ela tinha um percentual de gordura de 21%, que já é tido como razoável para uma mulher normal. A gente baixou para 18%, ela tinha aí um peso gordo de 14 quilos, né, e a gente conseguiu baixar aí para 11, ela saiu do consultório com 2. Vamos falar agora da nossa paciente, olha só, a paciente guerreira. A paciente guerreira, olha que interessante, ela nos procurou para também perda de peso e a melhora da sua saúde, a sua qualidade de vida. Essa paciente, ela perdeu 3 quilos em 30 dias, ok? Ela teve uma variação do seu peso magro, que passou de 45 para 49 de peso magro, tá? E ela teve uma redução de 42% para 32% do seu percentual de gordura. É só você olhar aqui no gráfico que a gente está postando aí para você. Bom, a nossa outra paciente é a Plutão. A Plutão também nos procurou para perda de peso, melhora da sua qualidade de vida e saúde. Essa paciente já foi super interessante, ela perdeu 6 quilos, ela teve um aumento de 49 para 56 quilos de peso magro, ok? E uma redução de 42% para 32%. Essa paciente foi muito interessante o tratamento dela, olha aí o gráfico dela, tá? A avaliação que nós fizemos. Essa paciente, pessoal, ela em 30 dias, aproximadamente 31, 32 dias, ela perdeu aí 6 quilos. Olha que coisa legal e interessante. E eu quero que vocês percebam o seguinte nesses gráficos. A gente tem uma perda total do peso, mas nós temos ganho de peso magro, perda de peso gordo, tá? Redução do percentual de gordura. Então, veja que nós temos uma baixa do peso total, um aumento do peso magro e redução do peso gordo. Esse é o sonho de todo Nutri, de todo terapeuta, de todo profissional aí da área da saúde. Por quê? Porque você consegue preservar a massa magra, evitar o catabolismo, manter esse paciente com um metabolismo bom, ok? Que vai persistir num peso bom, quando ele continua a se alimentar bem, praticar atividade física por muito tempo na vida dele. E o melhor de tudo, aumentando muito a sua expectativa de vida, tá? Bom, nós temos aqui Marte. Marte nos procurou principalmente para perda de peso. Esse paciente perdeu 3 quilos aproximadamente. Nós temos um ganho de massa magra aí, de peso magro, de 67 para 71 quilos e uma redução de 33% para 27% de percentual de gordura. Nós temos aqui agora a Resiliente. Olha a Resiliente, que interessante. Nos procurou para perda de peso e o processo de detox. Essa paciente perdeu 7 quilos, teve um aumento de 69 para 70,8, 71 peso de peso magro e redução de 38% para 33% de percentual de gordura. Muito bom esse resultado também. Nós temos aqui Júpiter. Júpiter, super interessante, perda de peso. Esse paciente estava com acúmulo de gordura abdominal, praticando atividade, percebendo uma resistência na sua perda de peso, nos procurou e olha que interessante. Em 30 dias, um pouquinho mais ou um pouquinho menos, perdeu 2 quilos somente. Mas olha só, ele passou de 70 quilos para 75 quilos de peso magro e nós tivemos uma redução de 29% para 23% de percentual de gordura. Olha aí a avaliação dele, super legal. Viu como funciona, como é interessante e como é importante quando você escuta o Nutri falar assim, olha, a balança ela vai nos nortear no primeiro momento, depois ela já não tem tanta importância. E não tem mesmo, por isso que é muito importante fazer essa avaliação da bioimpedância, do seu percentual de gordura, ganho de massa magra, porque isso é o que importa. O paciente começa, já foi a época que o paciente ia lá e só tinha valor o acompanhamento nutricional se a balança continuasse a diminuir ali o seu valor, tivesse baixa do peso ali identificado na balança. Hoje não é assim. Hoje os pacientes observam a balança,
E aí, naquele momento que a gente começa a perceber até que a balança já parou de baixar tanto, ou até começa a subir, a gente tem que agora avaliar o ganho de massa magra, se está baixando o percentual de gordura e o peso gordo, isso é o que importa. E hoje os pacientes, quando eles vão no consultório, a gente explica isso para eles, é assim, maravilhoso quando eles entendem. Eles falam assim, doutor, e é verdade, eu estou percebendo que não está baixando tanto na balança, ou até parou de baixar na balança, mas as minhas roupas estão cada vez mais folgadas. O cinto, o buraquinho no cinto está aumentando, então eu estou ali cada vez tendo que fazer mais buracos no meu cinto, porque exatamente isso, está perdendo medida, diminuindo seu percentual de gordura, mas está ganhando peso ou mantendo peso, porque está ganhando massa magra. Então é uma atividade física de excelência e a dieta está certinho, ok? Bom, vamos aqui para a gente terminar o vídeo. Nós temos aqui agora o médico. O médico é o seguinte, nos procurou principalmente por perda de peso. Paciente que vinha malhando muito bem, tinha um percentual de gordura baixo, uma massa magra muito boa. Com a pandemia, passou muito tempo sem malhar e aí passou a ter um pouquinho mais de resistência para perda de peso, nos procurou. Esse paciente perdeu 3 quilos em 30 dias. Olha o gráfico dele. Mas olha só que interessante. Ele passou de 77 para 78 quilos de peso magro e teve uma redução de 28 para 25% de percentual de gordura. Esse paciente é interessante porque ele tem memória, os mionúcleos, né? Tem uma memória ali de massa magra, então é um paciente que recupera e consegue converter até mais rápido a gordura em musculatura. Nós temos também o sábio. O sábio, ele, olha só, nos procurou para perda de peso, um paciente super complicado, com problemas com dislipidemia, já tem grampo em vasos no cérebro, paciente que em risco de infarto, bem complicado esse paciente. Esse paciente, pessoal, tá aí o gráfico dele para vocês verem, ele perdeu 4 quilos, muito legal para avaliar. Ele teve uma pequena perda de massa peso magro, e isso é importante a gente falar aqui para vocês. É um paciente com a idade um pouco mais avançada, ele tem a questão da sarcopenia natural, fisiológico, mas é um paciente que nós estamos trabalhando, incentivando cada vez mais a fazer atividade física acompanhado, porque ele tem uma série de problemas de saúde, para que a gente consiga parar essa sarcopenia ou diminuir esse processo, até proporcionar uma certa hipertrofia muscular e continuar reduzindo seu percentual de gordura, para controlar a dislipidemia, corrigir esse problema. É um paciente que tem um percentual de gordura aí de 24%, quando nos procurou, segundo o gráfico, já baixamos aí para 22%. E para terminar, nós temos Saturno. Essa paciente é uma paciente super legal, é uma paciente que entende bem a importância da saúde para a vida dela, para a carreira profissional dela, e ela queria perder peso. Também tem a questão da idade aqui, tinha uma certa resistência para perder peso porque tinha um problema endócrino envolvido, problema de tireoide. Ela perdeu 4 quilos, aumentou de 47 para 48 seu peso magro e reduziu consideravelmente seu percentual de gordura. Essa paciente, nós descobrimos o problema que ela tinha de tireoide, ela foi encaminhada para o endocrinologista, foi corrigido o problema, essa paciente recebeu alta no consultório. Quando eu a vi em um outro momento, foi assim, algo muito agradável, porque ela está fininha, continuou no processo de perda de peso, está apaixonada pela atividade física e pelos bons hábitos alimentares. Ela falou, Eds, estou muito feliz, realmente está lindíssima. E é isso aí, a ideia é essa, né? Proporcionar essa qualidade de vida, esse tipo de saúde, ensinar para as pessoas o quanto isso é importante. Essa paciente, pessoal, é uma paciente que aumentou, assim, consideravelmente a sua expectativa de vida. Consideravelmente. Eu posso dizer assim, ó, mais de 10 anos de expectativa de vida a mais, só pelo que ela já conquistou de saúde, qualidade de vida, melhorando seus hábitos alimentares e a questão da sua atividade física. E para concluir, o que a gente conclui disso tudo aqui, né? Aqui são alguns dos vários pacientes, tá, pessoal? Algumas histórias, até mesmo porque senão o vídeo fica muito longo, mas para vocês entenderem. A gente conclui o seguinte, que conseguir mudar a saúde, proporcionar aos pacientes uma saúde plena, uma qualidade de vida plena, ao longo de um ano, ao longo de uma carreira profissional, eu acho que isso nos faz, assim,
profissionais realizados. Isso não tem preço, ok? Os nossos pacientes, quando chegam no consultório, que eles começam a focar muito na questão de valor, preço de consulta, o que tem que gastar com outras terapias, com manipulados, não sei o que, a gente diz assim, pessoal, olha só, isso não é gasto, isso é investimento. É investimento. Saúde é um bem preciosíssimo, ok? E quando a gente consegue ensinar isso, convencer as pessoas disso, e as pessoas abraçam essa causa e seguem, realmente desfrutam de saúde plena e qualidade de vida, aqui vocês estão vendo um profissional extremamente realizado, ok? E eu tenho certeza que todos os meus colegas que têm seus consultórios, são profissionais da nutrição, terapeutas, eles vão concordar e compartilhar do mesmo sentimento que eu estou dizendo aqui para vocês. Bom, pessoal, fica aí esse vídeo, que se você gostou, compartilhe mesmo, assista várias vezes, observe aí as dicas, são várias dicas, citando os exemplos aí desses pacientes, que eu tenho certeza que vai te ajudar, ok? Beijo no seu coração, dá um like, se inscreve, compartilhe, nos ajude aí no canal. Beijo no coração, Dr. Edson.